30 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de te pedir que você ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Compartilhe, deixa seu like aí curtindo, comente, envie esta mensagem para alguém. É de suma importância que você ouve esta palavra, é dedicado para glorificar e honrar a Deus e para alcançar vidas. Então me ajude a alcançar vidas que eu não consigo alcançar sozinho. Preciso da tua ajuda, ajuda nós, pois o Senhor Deus estará te recompensando aqui e na eternidade. Nos ajude aí, é com muita alegria, com muito prazer que fazemos o que fazemos. Portanto, enquanto esta palavra for sendo ministrada, eu te convido a ser curado, a ser alcançado por Deus, em nome de Jesus Cristo, que portas sejam abertas, que vida seja alcançada e que a paz e a bênção de Deus encontre a sua vida e que você seja restaurado e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos estudar hoje sobre a meditação diária. O tema é presunçosos que não foram chamados. O texto que está em apreço encontra-se em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Veja bem, o chamado ou presunção. O livro de Deuteronômio traz uma advertência solene. O profeta que presumir. Deus deixa claro que nem todo aquele que fala em seu nome foi enviado por ele. O verdadeiro chamado vem com obediência, temor e fogo interior. Portanto, enquanto falso nasce da vaidade, da pressa e da autopromoção. Vivemos em uma era em que muitos querem ministérios sem cruz, púlpitos sem preparação e autoridade sem submissão. Vivemos uma época em que muitos querem ministério sem cruz, púlpito sem preparação, autoridade sem submissão. Querem ensinar sem antes aprender, mas Deus ainda separa quem Ele quer, da forma e no tempo que Ele quer. Vejamos, eu te pergunto, estamos sendo chamados por Deus ou apenas desejando estar em evidência diante dos homens? Está você sendo chamado por Deus ou está apenas desejando estar em evidência diante dos homens? Veja bem, o significado bíblico de presunçoso. Preciso te falar, presunçosos que não foram chamados. Presunçoso, a palavra presunçoso vem do hebraico zid, que significa agir com arrogância, orgulho ou atrevimento deliberado. É o mesmo termo usado no Salmo 19, verso 13, onde Davi ora: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domina. Biblicamente, o presunçoso é aquele que ultrapassa o limite da obediência. Faz o que Deus não mandou e fala o que Deus não disse. Ele confunde
ele confunde autoconfiança com autoridade espiritual e acaba tomando lugar que pertence somente ao Espírito Santo. Vejamos um exemplo bíblico bem claro, está em Números capítulo 16. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés dizendo: por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Mas a motivação deles era presunçosa, o resultado foi trágico. A terra se abriu e os tragou vivo. Presunção na obra de Deus termina em ruína espiritual. Presunção na obra de Deus termina em ruína espiritual. A natureza do verdadeiro chamado, Deus não chama por conveniência, mas por propósito. Deus não chama por conveniência, mas por propósito. O chamado profético é uma missão imposta, não uma escolha confortável. Isaías capítulo 6, versículo 8, conhecemos muito bem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se prontifica, mas é Deus quem o envia. Em Jonas 1, verso 1 ao 3, Jonas tenta fugir, mas descobre que não há porto seguro fora da vontade de Deus. Jeremias, capítulo de número 20, versículo 8 e 9, Jeremias quis calar-se, mas o fogo da palavra consumia por dentro. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o próprio Paulo diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho. O verdadeiro chamado vem acompanhado de peso, lágrimas e responsabilidade. Pelo contrário, o presunçoso, por outro lado, busca reconhecimento, posição, aplausos e likes seguidores. Vejamos, quero te contar uma história verídica dos pais da igreja. O exemplo de Montano. Nos tempos dos pais da igreja, no século II, surgiu um homem chamado Montano na região da Frígia, Ásia Menor. Ele era um pregador eloquente e dizia ter recebido novas revelações do Espírito Santo. Afirmava que o Espírito falava diretamente por sua boca e que suas profetisas Priscila e Maximila eram instrumentos de uma nova era espiritual. No início muitos o admiravam, mas logo ficou claro que Montano havia se tornado presunçoso, querendo fazer o que Deus não chamou para fazer. Pretendia substituir a autoridade apostólica e dar origem a uma nova revelação acima das Escrituras. Então vejamos o resultado: suas profecias não se cumpriram. Muitos foram confundidos. E ele terminou rejeitado pela igreja primitiva, sendo considerado um falso profeta. Vejamos então, a lição que nós aprendemos é: a presunção destrói ministérios promissores. Montano começou com um zelo, mas terminou isolado, provando que quem se exalta será abatido, como está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 11. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra escrita. Quem o faz, fala de si mesmo, não de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra escrita. Quem o faz, fala de si mesmo e não de Deus. Portanto, as lideranças, a prática, a liderança nesta pós-modernidade. Não se apresse em subir ao púlpito. É melhor esperar Deus abrir a porta do que forçar a entrada. Como está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 2, louve-te, o estranho, e não a tua própria boca. Aprenda a discernir o tempo do chamado.
O verdadeiro profeta fala quando Deus manda, não quando sente vontade. Como está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tenha humildade espiritual. O presunçoso fala de si. O chamado fala de Deus, como está em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cuidado, tenha cuidado com as redes sociais. Muitos querem ser ouvidos, mas mais do que ouvir Deus. Muitos querem ser ouvidos, mais do que ouvir Deus. A geração pós-moderna valoriza likes, mas Deus procura homens e mulheres obedientes, aqueles que sabem obedecer e aqueles que sabem honrar. É necessário saber servir para servir a Deus. Se você não pode servir, você não serve para ser servo. Portanto, é necessário que sejamos obediente, porque Deus procura os obedientes. Seja aprovado antes de ser aprovado. O deserto é a escola do chamado. Jesus, Moisés e Paulo passaram por ele. Se você quer ser usado por Deus, suporte o preparo de Deus. Já estamos caminhando para o final. O peso da palavra e o perigo da presunção. Deus leva a sério quem fala em seu nome. Em Deuteronômio 18, ele promete julgar aquele que presumir profetizar o que ele não mandou. A voz presunçosa traz confusão. A voz enviada traz edificação. O verdadeiro ministro chora antes de pregar, ora antes de falar e se cala quando Deus silencia. O presunçoso, ao contrário, fala sem temor e destrói o que o Espírito quer edificar. E eu pergunto para você agora, caro irmão, irmãos que nos ouvem, veja bem, você quer ser um mensageiro aprovado por Deus ou apenas um nome lembrado pelos homens? O que você prefere? Será um mensageiro aprovado por Deus ou apenas um nome lembrado pelos homens? Portanto, eu gostaria que você entendesse que a presunção é o atalho do fracasso espiritual. Quem corre sem ser enviado se cansa sem produzir fruto. Espera o tempo de Deus. O chamado verdadeiro vem acompanhado de fogo, cruz e obediência. Amém.